E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser para a gente fazer uma revisão da tabela periódica e tendências periódicas, tá? Para vocês tirarem dúvidas, resolverem o exercício e para quando chegar na prova a gente saber tudo, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o exercício, eu vou ler, aí vocês pausam o vídeo, tentam resolver e depois eu resolvo comentando, certo? Então, ó, primeiro exercício. Localize na tabela periódica o elemento químico 16, de número atômico 16. Sobre esse elemento, considere as afirmativas. Então, vamos ver o que está certo e o que está errado, tá? Então, pausa o vídeo e tenta resolver. Então, vamos lá. Possui 16 prótons. O que é número atômico? Número atômico é o número de prótons. Então, se um elemento tem o número atômico 16, então significa que ele tem 16 prótons. Então, a número 1 está certo. 2. No estado fundamental, possui 6 elétrons na camada de valência. Camada de valência é a última camada. Como que a gente sabe quantos elétrons tem na camada de valência? A gente vê o grupo. Então, ó, você vai pegar a sua tabela, vai achar o 16. Então, ó, número atômico 16 é o enxofre. Qual que é o grupo que ele está? Ele não está no grupo 16? O grupo é na vertical. Grupo 16. Se ele está no grupo 16, então ele tem 6 elétrons. Se fosse 17, 7 elétrons. 18, 18 elétrons na camada de valência. Então, a 2 está certa. Seu nome é o silício? Quem que é o 16? Não é o enxofre? Não é silício. O silício é o 14, está aqui, ó. Tá? Então, a 3 está errada. É um halogênio? O que são os halogênios? Halogênios são os elementos que estão no grupo 17. Então, flúor, cloro, esses aqui, ó, bromo, iodo, esses são os halogênios. Então, o enxofre não é halogênio, o enxofre é calcogênio. 4 está errada. Está localizado no terceiro período. O que são os períodos? São as linhas horizontais. É o terceiro período? Só contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, todo mundo que está aqui, ó, na terceira linha é o terceiro período. O enxofre está lá. Então, tá certo. Então, a alternativa correta, 1, 2 e 5. Certo? Número 2. Com relação ao quadro periódico ou tabela periódica dos elementos, a afirmativa errada é. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. Fizeram? Então, vamos lá. Os elementos de número atômico 11, 13 e 18 são todos do mesmo período? Vamos ver na tabela. Ó, o 11 é o sódio, tá aqui, ó. O 13 tá aqui, ó, é o alumínio. E o 18 é o argônio, tá aqui no cantinho, ó. Então eles estão todos no mesmo período, né? Eles não estão todos na mesma linha. Então eles estão todos no mesmo período, certo? Os elementos 22, 44 e 77 são todos metais? Vamos ver. 22 é o titânio, tá aqui, ó. 44 é o rutênio, tá aqui, ó. E o 74 é o tungstênio, tá aqui, ó. Então eles são todos metais? São. Os ametais são esses aqui, ó, os laranjas e os roxos. São os ametais, não são metais, certo? E o hidrogênio também não é metal. Todo o resto da tabela é metal, certo? Então a B está correta. Os elementos de número atômico 35, 70 e 71 são metálicos? Então vamos ver se eles são metais também. 35, cadê o 35? 35 aqui, ó, é o bromo. Bromo não é metal, certo? Então a C está errada. É a C. Vamos ver os outros. 70 e 71. Cadê? Ó, 70 e 71 estão aqui embaixo, ó. Lá no grupo dos lantanídeos. Eles são metais também. Os elementos de massa 9, 24 e 226 são alcalinos? Então aqui, ó, atenção, porque a gente estava vendo o número atômico. Aqui a gente tem que ver a massa. A massa é o número maior. Então a gente vê, ó, 9, 24 e 226. São esses aqui, ó.
Berílio tem massa 9, o número atômico é 4, mas a massa é 9, tá aqui embaixo. O 14 não, 24,3 é o magnésio, e o 226 é o rádio. Eles estão todos do grupo 2. Grupo 2 são os metais alcalinos terrosos, tá certo? O 4, 14 e 35 são todos ametais? Então vamos ver. De massas atômicas, 4, 14 e 35. Então a massa, quem tem massa 4? O hélio. Quem tem massa 14? O nitrogênio. Quem tem massa 35? O cloro. São ametais, então tá certo também, tá? Próxima. O elemento X, não sabemos que elemento que é esse, ele pode ser classificado como? Então como que a gente faz isso aqui? Em cima, o número em cima não é a massa? O número maior é a massa? E o número de baixo, menor, não é o número atômico? Então é só achar quem que é esse X na tabela. Quem que é esse elemento? Número atômico 26. Só procurar lá. 26. Cadê o 26? É o ferro, tá? O ferro tem número atômico 26. O ferro é um metal alcalino? Metal alcalino são os elementos do grupo 1. O ferro não está no grupo 1. O grupo 1 é esse aqui, ó. Tá? Tirando o hidrogênio, todos os outros elementos aqui do grupo 1 são os metais alcalinos. Alcalino terroso. Alcalino terroso também não. Alcalino terroso são os do grupo 2. O ferro não está lá. Então não é alcalino terroso. Metal de transição? Sim. Metal de transição são esses azuis aqui, ó. Eles que ficam no meio da tabela, tá? Então tá certo, é a letra C. Gás nobre? Não, gás nobres é o último grupo lá, ó, o roxo aqui, ó, tá? E os halogênios são o 17. Esse grupo aqui, ó, tá? Próximo. O galho, que tem número atômico igual a 31. Então vamos ver o que que é. Quem que é o galho? Tá aqui, ó. 31, certo? Pertence ao grupo 1A da tabela? 1A também conhecido como grupo 1, tá? Eu esqueci de arrumar aqui. Mas ele é do grupo 1? Não, né? O galho é do grupo 13. É do grupo 13? É do grupo 13. Tem símbolo AM? Não, né? Se a gente ver na tabela, o galho tem símbolo. Qual que é o símbolo dele? GA. É as letrinhas. GA. Pertence à família dos alcalinos terrosos? Não. Alcalinos terrosos é grupo 2. É líquido a temperatura ambiente? Não. Ele é um metal. Então, os metais só tem o único metal que é líquido à temperatura ambiente é o mercúrio, tá? Então todos os outros estão errados. Essa aqui, ó, essa aqui é longa. Tentem fazer, certo? Isso aqui caiu na UEL. Então vamos ler aqui, ó. Ele vai dar um textinho. Normalmente essas questões de vestibular, o textinho em química você pode pular, que não vai ajudar muito. E aí ele dá 3 grupos. O grupo A com esses elementos aqui, o grupo B com esses elementos e o grupo C. Vamos ver o que ele quer. Assinale o que é correto. Os elementos que formam o conjunto A pertencem ao segundo período? Então, o que é período? São as linhas. No grupo A tem o hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro elemento, ele está no período 1. Então, essa aqui já está errada. Tá? B. 4 dos elementos que formam o conjunto B são alcalinos terrosos? Então, o que é alcalino terroso? Do segundo grupo. Segundo grupo, aqui, ó. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Ó, desses aqui, o magnésio e o cálcio são do segundo grupo. Agora, o sódio, o Na, o K, o S e o cloro, Cl, não são do segundo grupo, tá? Então, você só tem 2 elementos que formam do conjunto B, que são alcalinos terrosos. Então, a B está errada. 2 dos elementos que formam o conjunto C pertencem ao sexto período?
Então, vamos ver, ó. Quem que é o sexto período? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são esses elementos aqui, ó. E os lantanídeos também. Aqui a gente tem vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, cobre, zinco e molibdênio, iodo. Esses elementos eles estão aqui, ó. Vanádio no grupo 4, no período 4. Vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, zinco. O molibdênio é do período 5 e o iodo é do período 5. Não tem nenhum elemento do período 6, tá? Então a C está errada. O conjunto C contém elementos formados por metais de transição? Tem. Então, metais de transição são os azuis aqui, não são? Então, todos esses elementos que eu acabei de falar são dos metais de transição. Então, a letra D está correta. Qual das alternativas a seguir apresenta a comparação errada relativa aos raios de átomos? Então, lembra? Raio é uma propriedade periódica. O raio, ele cresce na tabela para baixo e para a esquerda, certo? Sabendo disso, o que a gente tem que fazer nesse exercício? Procurar os dois elementos e comparar eles, aonde eles estão na tabela. Tentem fazer aí. Então vamos lá. Ó. O sódio, Na, é menor que o K. Então vamos procurar lá na tabela, o Na e o K. O Na está aqui, ó, o 11. O K está embaixo. Se o K está embaixo na tabela, então ele é maior, porque o raio, o tamanho, cresce para baixo. Aqui ele está falando que o Na é menor. Então tá certo. Só que ele quer a alternativa errada. Então vamos continuar procurando. A B. O Na é maior que o F? Então vamos procurar aqui. Ó. O Na está aqui. O F, o flúor, está lá do outro lado, lá na direita. Então qual que é maior? O Na é maior, porque o tamanho cresce para a esquerda. O Na é maior? É maior. C. O magnésio é maior que o fósforo? Vamos procurar. O magnésio está aqui. O fósforo, P, está aqui, ó. 15. Então, o magnésio é maior, porque ele está mais à esquerda na tabela. Então, o magnésio é maior? É maior. Letra D. O raio do flúor é menor que o raio do oxigênio? O flúor está aqui, ó. O oxigênio está do lado. Só que o oxigênio está do lado esquerdo. Então, o raio não cresce para o lado esquerdo. Então, o oxigênio é maior que o flúor. Então, o flúor é menor? O flúor é menor. Tá? Então, aí tem que estar errada. O raio do bromo é maior que o raio do iodo? Cadê, ó? 35 e 53. Então, aqui, ó. 35, 53. O bromo e o iodo está abaixo do bromo. O raio não cresce para baixo? Então, o iodo é maior que o bromo. Então, essa aqui está errada, porque está falando que o bromo é maior. Certo? Próxima. Os elementos cloro e iodo pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, certo? Grupo 17, grupo dos halogênios. Assim, átomos neutros desses elementos apresentam igual número de prótons? Tentem resolver, dá uma pausa aí. Vamos lá, então. Eles têm o mesmo número de prótons? Não. Se eles tivessem o mesmo número de prótons, eles seriam os mesmos elementos. O cloro, o Z é 17, ou seja, tem 17 prótons. O iodo tem 53 prótons. Então lembra que o número de prótons e o número atômico é como se fosse o RG do elemento. Então só o cloro tem 17 prótons e só o iodo tem 17 prótons. Não tem como você ter dois elementos com o mesmo número de prótons, tá? 2. Então a 1 está errada. 2. Eles têm
o mesmo número de elétrons na camada de valência? Tem, porque eles são do mesmo grupo 17. O grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência. Então, todos esses elementos aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tem 17 elétrons na camada de valência. A 2 está certa. A 3, eles têm a mesma eletronegatividade? Não, porque a eletronegatividade ela cresce para cima. Então, o cloro está acima do iodo. O cloro está mais para cima, então ele tem mais eletronegatividade. Não é a mesma. Então aqui só a 2 está certa. Tá bom? Lembrando que a eletronegatividade cresce para a direita até os halogênios. Porque quem que é o último grupo? São os gases nobres. A eletronegatividade dos gases nobres é 0, tá? Então a gente ignora o último grupo aqui, tá? Quando a gente está falando de eletronegatividade. Isótopos radioativos de carbono são utilizados na datação de objetos ou materiais. O número de prótons, nêutrons e elétrons do isótopo carbono 14 são respectivamente. Então, como que a gente faz? Tentem fazer. Dá uma pausa aí. Como que a gente faz isso aqui? A gente faz assim, ó. Carbono 14. Ele é chamado assim porque ele tem massa 14. 6 de número atômico. Número atômico não é o número de prótons? Então, ele tem quantos prótons? 6. Então, o número atômico é sempre o menorzinho dos dois, tá? Então, a gente pode jogar fora esse e esse. Como que a gente calcula o número... os elétrons primeiro. Os átomos, no estado natural deles, eles são nêutrons. Então, o número de carga positiva e de negativa tem que ser igual. Quem que é positivo? Não são os prótons. Quem que é negativo? Não são os elétrons. Então, os átomos eles sempre vão ter, se eles forem neutros, o mesmo número de prótons e elétrons. Tá? Então, quantos elétrons eles têm? Se tem 6 prótons, vai ter 6 elétrons. E o número de nêutrons? Como que a gente calcula? A massa, que é 14, massa é igual a número de prótons mais número de nêutrons. Se eu sei que eles têm 6 prótons, então quantos nêutrons tem que ter? 8, né? Então a alternativa certa é a C. Então sempre que eles derem um átomo, como que a gente calcula o número de nêutrons? É a massa menos o número atômico, ou massa menos o número de prótons. E o número de prótons e elétrons são iguais, tá? 9. A maioria dos elementos químicos são metais. Comparando-se as características de metais e de não metais situados em um mesmo período da tabela periódica, é correto afirmar que... Então, ó, vamos pegar um elemento qualquer que está aqui, ó, e um elemento qualquer que está aqui, ó. Por que que eu peguei aqui? Porque aqui é metal. Então, o exercício está falando para a gente pegar um metal e um não metal do mesmo período. Lembra? Então, os ametais, eles ficam mais ou menos aqui, ó. Então, você pega alguém que está ali no meio, um elemento do meio e um elemento que está lá no canto. Que eles são ametais. Do mesmo período, ou seja, eles têm que estar na mesma linha. Vamos comparar eles. É correto afirmar que os átomos de metais têm menor tamanho? Então lembra, o raio ele não cresce para a esquerda e para baixo? Então desses dois aqui, ó, quem tem o maior tamanho? O de metal, tá? Então ele não tem o menor tamanho no mesmo período, eles têm maior tamanho. Ah, tá errada. Maior eletronegatividade. A eletronegatividade, ela cresce para cima e para a direita. Então, o metal tem maior eletronegatividade? Não. Quem está mais à direita que tem mais eletronegatividade. Então, aqui seria o de a metal. Maior densidade? Sim, porque a densidade
ela cresce para o meio da tabela. Quem está no meio aqui? O metal. Então, ela vai crescer para o meio e para baixo, certo? Maior energia de ionização. A energia de ionização, ela cresce para a direita e para cima. Então, o metal tem maior energia de ionização? Não. Nesse caso aqui, no mesmo período, não. Tá? Quem tem maior energia de ionização é o ametal, porque ele está mais para a direita, certo? E a 10. Considerando os metais alcalinos. Quem que é o metal alcalino? São os metais que estão ali no primeiro grupo. Então, aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Os metais alcalinos é incorreto afirmar que. Tentem fazer. Letra A. São leves, ou seja, tem baixa densidade? Tem, porque a densidade ela cresce para o meio da tabela. Se eles estão no cantinho, então eles são mais leves. Eles não estão no meio, estão no canto. Tá? São macios, podem ser cortados com uma faca? Se você não sabe se isso está certo ou está errado, deixa a alternativa e vai para a próxima. A C. Apresentam baixa eletronegatividade? Lembra, a eletronegatividade cresce para a direita e para cima. Os elementos alcalinos, eles estão à esquerda. Então, eles têm uma eletronegatividade baixa. Quem que tem eletronegatividade alta? Flúor, cloro, quem está para a direita. Então, tem baixa eletronegatividade? Tem. Tá? Está certa. Fazem parte do grupo 1? Sim, os alcalinos são o grupo 1. Perdem um elétron com dificuldade? O que significa isso? Quando a gente fala de perder elétrons, a gente está falando de energia de ionização. Energia de ionização, lembra? O que é? É a energia necessária para arrancar um elétron lá da camada de valência. Então, quanto maior a energia, mais difícil é de arrancar o elétron. Não é? Mais difícil é de perder o elétron. Então, aqueles elementos que têm uma energia de ionização alta, significa que você precisa dar muita energia para tirar o elétron. Ou seja, você vai tirar com dificuldade. Então, ó, o grupo 1, a energia de ionização aumenta para a direita. O grupo 1 está aqui, ó. O grupo 1 são os elementos que têm as menores energia de ionização. Se a energia de ionização é baixa, significa que é fácil de tirar o elétron. Os elementos que estão aqui, por exemplo, os gases nobres, que têm uma energia de ionização alta, significa que é muito difícil de tirar o elétron. Então, essa aqui está errada. Tá? Quanto mais para a esquerda, mais fácil é de tirar o elétron. Por quê? A energia é baixa de ionização. A letra B está certa. Tá? Então, os metais alcalinos, eles são bem macios. Dá para cortar com uma faca. Tá? É isso, pessoal. Beleza?